Oiê, eu quero muito agradecer a sua presença no meu canal. Para você que já me conhece, muito obrigada por estar aqui. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Anzelotti do blog Mais Do Que Lindeza. E essa é a minha convidada, Tamara Hanley. Ela é nutricionista e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre alimentação. Esse é o segundo vídeo do meu Veda. Então, porque na verdade a Tamara, além de nutricionista, ela é escritora do livro Por que Emagrecemos e Por que Engordamos. E se eu estou fazendo um Veda Fitness e falando sobre emagrecer, sobre engordar, sobre nutrição, sobre saúde, acho que o primeiro vídeo tem que ser explicativo. E por isso eu trouxe a Tamara, porque como eu sempre falo, eu sozinha não sou ninguém, eu preciso da ajuda dos profissionais graduados que possam explicar e ninguém vai ficar me criticando, ela tá falando sem saber, porque isso acontece muito. Eu uso toda vez que eu falo sobre fitness, alguma coisa eu pergunto pro meu marido, eu peço ajuda dele, e ainda assim as pessoas que não prestam atenção e não leem do que eu tô falando, aí vem criticar e falando, mas você é uma blogueira. Não, não sou, eu sou uma blogueira. Eu sou um canal pra que a Tamara possa falar. Entendeu? Já que ela ainda não tem o canal dela, mas eu já tenho certeza que ela vai criar, ela usa o meu canal pra falar com vocês sobre as coisas que ela conhece muito bem. E agora eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela. Olá pessoal, como a Ana falou, meu nome é Tamara, eu sou nutricionista, me formei em 2007, então são quase 10 anos aí nessa jornada. 90% dos meus atendimentos são de emagrecimento, então as pessoas que me procuram com essa finalidade. Eu fiz especialização em nutrição clínica, nutrição funcional e hoje eu trabalho com a nutrição comportamental, que é mesclando a psicologia, a gestão de pessoas com essa parte de nutrição. Porque eu acredito que não é o que a pessoa come, mas o porquê que ela está buscando aquele tipo de alimento, né? Então, se existe alguma disfunção emocional, psicológica ou até mesmo fisiológica. E eu agradeço o espaço que a Ana está me proporcionando aqui, agradeço a sua audiência e espero contribuir bastante com vocês. E eu agradeço muito por você estar trazendo um toque profissional ao meu Veda e ao meu canal. Então, eu vou começar do começo e vou fazer uma pergunta, a pergunta 1. Qual é a importância da nutrição para que uma pessoa seja saudável? De 0 a 10, qual é a nota da nutrição? 7. 70% do nosso sucesso, tanto de vida saudável quanto de emagrecimento, vem da nossa alimentação. Então, essa nota seria 7. E você acha que tem alguns alimentos que podem levar a nossa saúde ao topo e detonar a nossa saúde? Sim, existem. Os alimentos que elevam são alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, tudo que a gente encontra na feira, no açougue e na peixaria. Alimentos que baixam são alimentos industrializados, todos aqueles alimentos que foram processados de alguma maneira, e isso não contribui para a nossa saúde. E por que nós emagrecemos e por que nós engordamos? Nós engordamos porque o nosso organismo enxerga a gordura como algo muito bom, algo benéfico, que garantiria a sobrevivência no momento de falta. E isso é uma resposta genética do início da nossa espécie. Nós temos 140 mil anos, somos uma espécie recente. Então o corpo ele ainda tem esse mecanismo de ação que é um mecanismo de defesa. Então é por isso que a gente engorda. Tudo que a gente come e é a mais, o organismo empacota e vai fazer essa reserva. E traz aqui, ó, pra nossa barriguinha, pro braço, pro culote, aquela maravilha. E a gente emagrece fazendo justamente esse déficit, né, do que eu preciso para me manter viva e do que eu consumo. E aí a gente começa a falar também da qualidade dessa caloria, que não é só uma contagem de matemática, né, é o que eu estou colocando dentro e quanto isso vai me nutrir. Então, é assim. Esse vídeo é para você que está aí na sua casa, que você quer mudar de atitude, mudar a atitude da sua vida, mas sei lá, vamos dizer que hoje você não pode ir numa nutricionista, ou você não pode procurar um endócrino, ou um professor de educação física. Não existe milagre, óbvio que um profissional, você precisa de um profissional para que ele direcione você. Cada um tem o seu metabolismo, tem o seu peso ideal, então mas nós vamos falar aqui o básico, isso não serve como regra a ser seguida, ok? Então, uma pessoa que ela decidiu hoje, eu quero emagrecer, mas eu não posso ir numa nutricionista hoje. Vamos dar aqui 3 dicas para que essa pessoa consiga alcançar um equilíbrio na vida dela.
Três dicas para que ela consiga alcançar Sim, um equilíbrio. 3 dicas para quem quer emagrecer, é isso? Tá. Para quem quer mudar, ficar mais saudável, né? Então, quem quiser ficar mais saudável, ok. A primeira dica, e eu considero a base de todas, é beber água. Por incrível que pareça, o nosso organismo precisa de água e tem pessoas que não bebem. E eu não estou falando dos 2 litros por dia, tem pessoas que não conseguem beber nem 500 ml. E toda a reação metabólica no nosso corpo acontece em meio aquoso, ou através do sangue ou intracelular. Então é condição básica. Então, se o nosso organismo não estiver bem hidratado, vai existir um mal-estar, a gente não vai conseguir treinar direito, a gente não vai conseguir emagrecer, porque até mesmo a quebra da gordura acontece em meio aquoso. Então, a primeira dica, a base de todas, seria beber água. A segunda, uma alimentação regular. Existem algumas linhas da nutrição que falam, né, do jejum e tudo mais. Eu sigo a conduta da alimentação de 3 em 3 horas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa entender que ele está sendo alimentado. O centro de fome e sede do nosso organismo fica no hipotálamo, uma estrutura muito pequena, e a gente responde isso de um modo instintivo. Então, quando a gente tem fome e come, você fala, nossa, mas eu comi tudo isso? Sim, por quê? Porque já foi algo instintivo. Se conseguimos controlar isso com uma alimentação mais equilibrada, com porções menores, consequentemente, a gente vai ter o controle mais facilitado. E a terceira grande dica seria o porcionamento, então as quantidades. Então, o tamanho do nosso estômago vazio, ele equivale à nossa mão fechada. Então, o nosso estômago é pequeno. Isso começou a ser estudado desde o Egito Antigo e foi comprovado com Leonardo da Vinci, no período renascentista. Então, nosso estômago tem o tamanho equivalente da nossa mão fechada. Então, toda vez que a gente fizer aquele prato de comida, olha para sua mão e fala, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso de tanto? A gente tem essa má conduta de superestimar o que a gente precisa, né, e subestimar, por exemplo, o nosso gasto em atividades físicas, enfim. Muito bom. E agora a gente vai falar de 3 alimentos que são os vilões da nossa vida. E eu vou perguntar para ela primeiro sobre o sal e o sódio. Qual a quantidade de sódio que nós podemos consumir por dia? A quantidade de sódio são 2 gramas, o correspondente a 2.000 miligramas. Só que essa quantidade, ela tem que estar distribuída durante o dia inteiro e não só naquele sal que a gente coloca em cima da salada. Então, considera o sal da preparação. Alimentos industrializados têm sódio, sim, então tem que ver no rótulo quanto. E aí, somando no final do dia, 2.000 miligramas ou 2 gramas, que dá mesmo. Essa recomendação é da Organização Mundial de Saúde, tá? E aí você fala assim, mas eu quase não como coisa salgada, eu gosto de doce. Só essa barrinha aqui, ó, tem 40 miligramas. Sódio, o sódio não é só o sal que você coloca no prato. Tudo que você vai consumir tem sódio, então é muito importante você ficar ligado. E aí, você tem que comer, são 2.000 miligramas, isso, certo? Então assim, você tem que prestar muita atenção no mg e no g de cada alimento, ok? Então você só pode consumir 2.000 miligramas, mg, ok? Agora vamos ao açúcar. O açúcar, ele foi descoberto 400 anos antes de Cristo. Então, ele é recente ao nosso paladar, visto toda a nossa evolução como espécie. E o organismo, ele não sabe lidar muito bem com isso. Existe toda uma via metabólica que consegue processá-lo, mas assim, é energia fácil. Então, com certeza, o açúcar ele vai ser estocado, ele vai ser armazenado e vai comprometer desde a saúde bucal, com cáries, enfim, até a nossa resistência celular, aos hormônios. Então, evitar ao máximo. E o açúcar em si, o açúcar não significa só você adoçar o seu café, o seu chá, não significa só você comer um pudim de leite, porque existem alimentos que se transformam em açúcar, como por exemplo, o amido, então tudo que é raiz e tubérculo, batata, cenoura, beterraba, inhame, cará, isso tem amido, isso tem o equivalente ao açúcar, doces em geral, o pão ele vira, massas, arroz,
Tudo que vem de farinha de trigo, então isso vai se transformar em glicose no nosso organismo, vai se transformar em açúcar. Vai acabar prejudicando que eu me lembre, a quantidade de açúcar a ser consumida por dia é 25 gramas. Eu sei disso porque nós fizemos um trabalho juntas sobre o açúcar e a gente falou muito sobre a quantidade de açúcar nos alimentos. Uma latinha de Coca-Cola tem o equivalente a 6 colheres de sopa. Você já ultrapassa muito a quantidade de açúcar que você deveria consumir no dia inteiro. Ou seja, você tomou uma latinha de Coca-Cola, você já acabou com o seu dia. Você tem que passar o dia inteiro comendo uma salada e fruta só. E agora a gente vai falar sobre uma coisa bem polêmica. Como eu estou tentando ajudar você a se encontrar e a melhorar a sua saúde, você acordou hoje e decidiu que você quer emagrecer. Aí o que você faz? Você vai lá numa banca de jornal, compra um monte de revista com dieta maluca e resolve fazer algum tipo de dieta que tá ali. O que as dietas malucas fazem com o nosso organismo? É um assunto bem polêmico mesmo, Ana. Eu sou contra dietas malucas e muito restritivas, porque isso a gente não consegue levar a longo prazo. Então, volto a bater na tecla, né? A reeducação alimentar. Então, essas dietas, elas vão privar o nosso organismo de algum nutriente e, consequentemente, vai conseguir um resultado rápido, mas ele não é constante. Então, dali o mês seguinte, que volta a comer os outros alimentos, a chance do peso voltar é muito grande. E o nosso organismo funciona da seguinte forma. A Tamara sobrevive com X de gordura, então o nosso corpo tem isso como um patamar. Quando eu diminuo esse volume de gordura, o organismo ele tenta bater a estimativa que ele já tinha. Então, se eu tenho 15 quilos de gordura, ele vai ficar nesses 15 quilos. Se eu diminuo para 12, ele vai querer recuperar os 3. É que nem uma conta poupança. Você olha e você fala assim, nossa, ó, eu tô tranquilo com esse dinheiro guardado. E aí, de repente, você puxa um extrato, tem menos, o que você vai tentar fazer? Vai tentar juntar o dinheiro que você tinha antes, porque você estava tranquilo com aquele... E aí, o que a gente precisa fazer? Cada quilo eliminado, 1 mês de manutenção. Porque o organismo vai falar assim, nossa, olha, a Tamara eliminou 3 quilos de gordura, mas ela não morreu, ela continuou viva. Ah, então tá bom, então é possível sobreviver com menos. E isso a gente consegue a longo prazo, não é em 1 mês ou 40 dias que a gente viu aqui. Então, é começar um hábito mudando de cada vez e que isso seja constante, aí com certeza você vai conseguir uma vida mais saudável. O certo é você procurar um profissional especializado em nutrição que vai fazer uma avaliação total de você, da sua vida, do seu metabolismo e te fazer uma dieta correta para o seu corpo. Caso você não tenha como hoje procurar um profissional, existem algumas regras básicas, como não comer fritura, gordura, açúcar, eliminar o refrigerante da sua vida e passar a comer mais alimentos naturais. Sim, concordo. Acima e embaixo. Então dá mais alguma dica aí do que a pessoa pode incorporar como hábito no dia dela? Tá, então acordou, hidratou, tomou um bom café da manhã, dali a 3 horas comeu uma fruta, porque isso já prepara o corpo para um almoço menor também, comer devagar. Então o nosso organismo ele demora 12 minutos para entender que está sendo alimentado. Então se a nossa refeição acontece num tempo menor, o corpo ainda não entendeu, então você vai querer repetir ou vai querer partir para uma sobremesa. Então, talher na boca, solte o talher, mastiga, engole, aí forma de novo, sempre com calma. Dos 5 sentidos, o paladar é mais fraco. Então, se a gente tiver qualquer recurso audiovisual, televisão, tablet, celular, a gente perde a nossa concentração na alimentação. Então, evitar também. O momento da refeição são aqueles minutos que estamos comendo e não fazendo outras atividades. E aí, um lanche da tarde, a gente pode incluir castanhas, nozes, amêndoas, que tem algumas gorduras monoinsaturadas que garantem a saciedade também. E aí já prepara o organismo para um jantar também mais enxuto e menor, mais saudável. Isso pode não te ajudar a emagrecer 60 quilos, mas com certeza vai te tornar uma pessoa mais saudável e gradativamente você vai eliminar o excesso de gordura, ok? Tá claro aí, nós tentamos ajudar você aqui de uma forma básica, já que
Partimos do princípio de que hoje você não pode ir no nutricionista, mas você já pode melhorar sua qualidade de vida. Eu vou fazer a pergunta que a Nath Martins fez pra gente no bate-papo sobre emagrecimento, com ênfase em educação física, que é: ingerir líquidos com as refeições pode ou não pode? Excelente pergunta, Nath. Excelente pergunta, obrigada. Essa questão foi levantada por um gastroenterologista e faz muito sentido. Por quê? O pH do nosso estômago é ácido e ele precisa ser ácido para quebrar os alimentos para fazer a digestão. Por curiosidade, é o ácido clorídrico, o segundo mais forte da natureza. Ele só perde para o sulfúrico, aquele que a gente joga na calçada, sabe, para tirar resto de construção, cimento e tal. Isso é fantástico, saber que existe um componente forte no nosso corpo e não nos machuca, né? Essa é a beleza da nutrição e do nosso corpo humano. Mas voltando à questão, quando a gente coloca muito líquido, a gente acaba diluindo essa acidificação e isso compromete a nossa digestão. Se o organismo tem algo líquido para absorver e algo sólido, ele vai optar pelo líquido. Então compromete não só a digestão, mas a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais, tá? Então é ruim. O que seria aceitável? Até 150 ml de algum, pode ser água de coco, evitar ao máximo aí refrigerantes, sucos industrializados, tá? Mas até 150 ml de líquido pode ser consumido junto com a refeição. Só mais uma pergunta, a lactose é bom ou não é? Tá. É uma questão polêmica também, então tem pessoas que têm intolerância à lactose e a lactose é um carboidrato, o organismo ele sempre vai agir com a intolerância, então não existe alergia a um carboidrato, a alergia é sempre a uma proteína, tá? Então as intolerâncias são relacionadas ao carboidrato. Então o que o organismo vai fazer? Olha, ele vai pensar, eu não gostaria que você estivesse aqui, mas já que você tá, vou dar um jeito. Então aí pode ter distensões abdominais, pode ter diarreias, enfim, algum tipo de desconforto, gases. Então, as pessoas que têm essa intolerância à lactose devem evitar o consumo, porque é a falta de uma enzima chamada lactase, tá? Tem um produto que as pessoas colocam no alimento que é a própria enzima e consomem com. Eu já sou contra. Se o seu organismo está demonstrando que não tolera muito bem, não consuma. São sinais que ele dá para nosso aperfeiçoamento na alimentação, mas, por exemplo, de correção. Mas eu que não tenho nenhuma intolerância, eu deveria tirar o leite da minha vida ou eu posso continuar deixando o leite lá? Eu não prescrevo leite, então eu tiraria. Tá. Entendeu? Respondida a pergunta. Bom, gente, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado, tenha respondido as perguntas que você se faz aí na sua casa. Agradeço muito a você, Tamara, e vou deixar o espaço aqui para você fazer sua consideração final sobre tudo que você falou, sobre alimentação, enfim, deixa o espaço aqui para você como profissional falar um pouco com o público de casa. Obrigada. E se despedir. Mais uma vez, obrigada, Ana, obrigada a você. E se eu pudesse deixar uma frase assim para finalizar, seria: comece. Como puder, onde puder e com o que tiver ao seu alcance. A decisão, né, o comportamento de iniciar é muito importante. E eu li uma vez que assim, a vontade de ter o sucesso deve ser só menor do que a vontade de começar. Porque todos que chegaram até obter o sucesso, tanto no emagrecimento, enfim, na vida saudável, começaram de alguma forma. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, comece hoje, né? Adquira um hábito diferente e vá mudando gradativamente, que com certeza você vai chegar aonde espera. Eu estou torcendo por você. Eu também, a gente sempre deseja sucesso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Os canais da Tamara vão estar aqui embaixo para você procurar ela, conversar com ela, fazer pergunta, enfim. Tá aqui aberto, ela tá aberta a vocês também. Com certeza. Ela vai ser nossa parceira e tá aqui, ó, tamo junto para ajudar todo mundo aí de casa. Muito obrigada por assistir o vídeo. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.